Já pode ir. E aí, gente querida, estamos aí para mais um bate-papo ao vivo. Oi? Posso? Ah, já posso Não, mudar, já né? pode. Me explica aí. Muito bom. Boa. Agora já está ao vivo, gente. Já tem gente espiando as nossas peripécias aí. Hoje, nessa noite, com três presenças ilustres e eu aqui para acompanhar também, né? Para fazer o. Eu vou ser o. Como é que se diz? Eu vou ser o garçom aqui, eu vou servir os meus queridos aí, né? Como nós temos gente nova no pedaço, a gente vai começar dando a palavra para a Raíssa. A Raíssa vai se apresentar para a gente aí. Raíssa, a bola está Obrigada, contigo. André. Gente, boa noite. Eu me chamo Raíssa Milk Fregona, sou original lá do Espírito Santo. Já rodei bastante, acabei aqui, agora estou no Rio de Janeiro, passando um pouquinho de calor. Rio de Janeiro está ensaiando alguns verões aqui. Chega verão, chove, para, então. Mas hoje, especialmente, está fazendo um pouco de calor. Inclusive, a gente estava conversando aqui com o pastor Diego sobre esse assunto. E queria agradecer o pastor André Bender pelo convite de participar e parabenizar por esse programa, né? Espero poder contribuir. A minha formação acadêmica em filosofia, não sei se eu vou começar a falar, se parecer que eu estou falando um pouco de grego, assim, é porque eu estou mesmo, mentira, não vou chegar tanto, mas também sou membro da IELB, então espero, sempre gostei muito dessa cena de debates, de troca de ideias, assim, bem despretensiosa, bem legal. Então, é isso aí, espero que vocês gostem também e apreciem aqui a nossa hora juntos. Eu vou retomar a palavra só para botar os pontos nos is aí. Primeiro, não fui eu que convidei, isso aí é de nós, né? Isso aqui é nosso, são várias pessoas que estão, né, construindo esse espaço aqui, tá bom? Eu sei que, como eu fiz o contato contigo, mas o convite é de um grupo de pessoas que quer ouvir, né? Quer ser ouvido e quer ouvir, tá bom, Raíssa? Sinta-se à vontade aqui entre nós. Você já percebeu Beleza. que aqui o papo é bom, né? Já estou em casa, já estou em casa. Que ótimo. Vou passar aqui então para Camila dar o seu boa noite. Olá, boa noite para todo mundo. Bem, seja bem-vinda, Raíza. Boa noite, Diego, André. Está sendo bom retornar aqui novamente para esse bate-papo. E com certeza vai ser um momento de muito aprendizado e que passa rápido, né? Porque é tão bom que a gente nem vê a hora passar. Obrigada mais uma vez pelo É isso espaço. aí. Diga aí, doutor. Eu tô aqui de novo para minha terapia semanal, né? Onde eu posso colocar os meus recalques para fora aqui e tudo mais. Então, eu estou muito feliz de novo de estar com vocês. É sempre um momento para mim muito especial, onde eu posso, onde a gente é sempre difícil a gente. Eu costumo dizer que a gente vive com máscaras, né? E existem alguns momentos que a gente retira essas máscaras, né? É impossível para a gente viver sem algumas delas, né? Mas em alguns momentos a gente retira as máscaras da gente, aquilo que a gente é realmente aparece, né? E eu digo assim que tem alguns momentos que eu tiro essa máscara e geralmente é quando eu estou em família, quando eu estou na sala de aula e quando eu estou falando sobre a Bíblia, né? Então são esses momentos em que a máscara aparece realmente quem eu sou, né? E eu posso ser aquilo que eu sou, né? E sem muita preocupação com o que vão achar ou vão pensar. Então eu digo para vocês que esse é, para mim, um momento muito melhor para mim do que para vocês e para quem está nos assistindo. Então eu estou de novo aí para a minha terapia semanal. Vamos nessa. Muito bem. Quero saudar também, dizer a Camila que estavam sentindo a sua falta, né? A falta da sua presença aqui. Eu estou vendo que esse espaço vai ficar pequenininho. Nós já vamos colocar 10 aqui, porque tem tanta gente boa aqui, né? Que só falta dizer o sim para a gente para poder estar junto aí batendo um papo, né? Deixa eu me ajeitar aqui que tá feio. Gente, eu queria começar lendo um trechinho de um poema do Rubem Alves, para mim um inspirador, né? Um teólogo, pedagogo, e é justamente sobre o sonhar, né? Sobre a necessidade de a gente, né, projetar um mundo melhor já aqui, que é o reino de Deus, né? E ele diz assim, ó: todo jardim começa com um sonho de amor.
antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora, e nem passeia por eles. Do saudoso Rubem Alves, inspirador, né? Antes de passar a palavra para a Raíssa ler os textos para nós, dizer que a Ana Paula está aí acompanhando a gente, lá de Gramado, né? Shalom. E a Ilva Mil, que conhece Raíssa. Quem é essa moça? Já tive contato. É uma mamãe coruja, né? Tá Veio certo. olhar Nossa. a cria. Leoa, né? mãe Leoa. Tá certo. Então tá bom. A Raíssa vai ler o nosso texto de hoje. O nosso texto aí na trave 10 é Mateus 25, 31 a 46, que é o texto de um julgamento, juízo final. Eu não sei se a palavra apropriada é julgamento final, mas isso eu vou deixar para depois. Uhum. Mas aí um juízo final. Vamos ver, é um juízo, né? Uhum. Então você vai ler para nós, né, Raíssa? Isso. Deixa eu ver se eu não estou mutada. Não, tá funcionando. O juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que o vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam em sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. E então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? E o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Muito até aqui bem, a palavra. Vou... Legal. Old school. Temos aí, esse é um programa de família, viu? Ó, minha querida amiga Tata. Ilse Stig, isso, a Tata, né? Tá dizendo aí: boa noite, feliz em ver minha priminha Raíssa participando desse bate-papo. E Zuneide Shell. Aqui te concorda, dona Zuneide. Isso aí. Muito bem. Quem se sente à vontade para começar o bate-papo aí? Quem gostaria de começar os comentários? Muitas coisas a dizer. Eu li, como eu nunca tinha participado, né? Eu vou dar uma lida no texto antes, para não chegar completamente crua, né? Aí, à tarde, eu li essa parte aqui, que eu acabei de ler aqui, de Mateus, e fiquei assim, fritando a tarde inteira. Falei, caraca, muito bom esse texto e tal. Mas, assim, eu tive algumas ideias, até anotei aqui, e tem algumas coisas que eu queria jogar no ar, mas não conseguia locubrar perfeitamente o que seria um pensamento linear. Mas eu vi que essa passagem, ela foca muito mais no amor ao próximo do que um suposto juízo. O juízo, ele é um momento ali de separação,
a gente entender o que é bom, o que é mal, o que é o que está à direita, o que está à esquerda, o que vai ter a glória eterna ou o que vai ter a danação eterna, mas a maior parte do texto, a extensão do texto foca no bem ao próximo, no amor ao próximo. Então, assim, eu acho que às vezes quando a gente fala de juízo ou de julgamento final, a gente foca muito nessa coisa meio escatológica, tipo o meteoro caindo e não sei o quê, mas a gente não pensa o que a gente está fazendo até chegar lá, né? Então, eu gostei muito desse texto. Não sei quem selecionou aí, mas está de parabéns, muito bom. A gente estava se perguntando antes, né, qual hora que vai chegar os zumbis, né? Porque sim. quando a gente fala de juízo final, apocalipse, né, a galera já pergunta que hora vai chegar o zumbi, né? O pessoal gosta de coisa meio cinematográfica, né? Acho que dá muito ibope. É isso aí. Camila, quer... Ah, não. Não, pode ser. Camila, quer falar alguma coisa? Acho que aproveitar esse gancho aí que a Raíssa trouxe, fazendo também uma ligação com o dia de hoje, né, que é o Dia de Ação de Graças. Então, acho que o texto realmente mostra assim, a importância da gente ser um canal de amor, né? Que com amor a gente consegue alcançar aquelas pessoas que estão próximas, a gente consegue ser bons administradores daquilo que a gente tem, né, que está sob os nossos cuidados durante esse período que a gente está aqui na Terra, né, que a gente administra. Então, acho que também vi um peso maior, né, no caminho em si do que no destino final, né, na riqueza que esse caminhar tem enquanto a gente está aqui no mundo, e da gente ser esse canal de amor, né, e fazendo, né, um gancho assim ao dia de hoje, que a gente seja grato a todas as oportunidades que a gente tem, seja de muito mais, né, de ajudar, que a gente fica feliz. Eu acho que a gente fica muito mais feliz do que quem a gente possa ter ajudado, né, e as oportunidades também de ajuda que a gente encontra no nosso caminhar, né, porque ninguém é autossuficiente. Então, é um momento assim de a gente agradecer e acho que se propor a ser esse canal de amor, né, de alcançar o próximo, de administrar bem aquilo que Deus coloca sob os nossos cuidados e dividir, compartilhar. Eu acho que foi isso que eu pensei também quando fiz a leitura do texto. É bem interessante a gente pontuar algumas coisas, né? Veja, aqui a gente não pode perder a perspectiva de que como se a gente olhar para os textos anteriores e até lá para o começo do livro de Mateus, né? A gente vai perceber que nós estamos aqui percebendo uns termos que Jesus usa novamente. E um desses termos que ele usa é bem-aventurados, né? Ou felizes, pessoas bem-aventuradas e pessoas felizes, né? Então, eu acho que é uma deixa e é um gancho de Jesus para que a gente perceba que ele está ecoando agora, no final aqui da sua caminhada, né? É bom que a gente pontue isso também. Ele está aqui nessa parte do texto, ele está num dos últimos discursos dele antes dele ir rumo à cruz, né? Então, veja, ele chama de bem-aventurados, parece que ele está, então, ecoando aquele texto do Sermão do Monte, né? E no Sermão do Monte é muito importante. A partir do Sermão do Monte, parece que Jesus, quando se refere a pessoas bem-aventuradas, ele está se referindo a pessoas que já foram alcançadas pela fé, né? Então, veja, se ele pode dizer, por exemplo, que nós podemos ser esse canal do amor dele, né? Como a Camila bem lembrou, não é a forma de colocar em prática esse amor que vai nos dar uma possibilidade do reino, mas é a partir de pessoas que foram tornadas, né? Ele até Jesus usa esse termo, né? Ele fala em benditos, aqui na minha tradução, né? Entrem agora, vocês benditos, e uma melhor tradução seria: venham agora vocês, pessoas que foram tornadas benditas, né? Ou seja, o movimento primeiro sempre é de Jesus para a gente, né? Jesus está falando aqui para a gente que crê.
né? Esse estabelecimento dessa possibilidade da gente estar dentro do reino dele e de viver esse amor, né, sermos esse canal de amor dele, de formas que depois a gente pode pontuar aqui, né, que ele fala muito claramente também, né, mas é bom que a gente deixe bem claro isso. Nós fomos pessoas que fomos tornadas benditas. Nós não nos tornamos benditos por nós mesmos, ou benditas, pessoas benditas, né? Mas nós somos pessoas que foram colocadas no campo da bendição por causa daquilo que Jesus fez, né? Quando Jesus, por exemplo, vai falar lá no Sermão do Monte, bem-aventurados, né, ou felizes, são aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, né? Bem-aventuradas ou felizes são aquelas pessoas que são as pacificadoras, né? Então, Jesus ali primeiro faz com que as pessoas passem pelo processo do arrependimento, da metanoia, né? A Raíssa, que estuda filosofia, vai poder explicar para a gente aí, né? O que é metanoia, né? Então, veja, são pessoas que passaram por esse processo de mudança de mente, né? Elas mudaram a sua mente, elas passaram a ver Jesus de uma forma diferente e também passaram a ver elas mesmas de forma diferente. Então, se tem algum, como é que eu posso dizer? Se aqui nessa figura que Jesus monta, né, nesse quadro que Jesus monta do juízo final, se há possibilidade da gente ter algum mérito, não é por nós mesmos, né? Mas é porque nós já passamos pela possibilidade de mudar a mente a respeito de quem a gente é e de quem Jesus é. Então, porque é muito perigoso a gente agora cair por um caminho também, o caminho de que, veja, eu posso estar, né, do lado direito, né, de Deus, sei lá, lado esquerdo, sei lá, né, depende do lado que você está olhando também, né, porque, exatamente, porque eu já vi gente dizendo, tá vendo aqui, os caras da esquerda são os caras que são do mal, né. Não, tem gente que tá na Bíblia, tem gente que aí eu digo assim, depende do lado que você olha, né? Se você tá do lado, se tu tá do lado de lá ou se tu tá do lado de cá. É muito relativo. Então veja, mas o ponto é, se há possibilidade da gente estar do lado correto, vamos usar esse termo, enfim, é porque Jesus nos deu essa possibilidade, né? Porque senão a gente pode cair por um caminho agora de que eu próprio consigo, através de algumas coisas que eu faço, ter contato com esse amor de Deus, e aí lá no juízo final, então, eu vou estar do lado certo da história, né? Como a gente costuma dizer, né? O lado certo da história. Então, só para a gente pontuar isso, né? A gente pode viver o canal do amor, né? Como a Camila falou, é importante viver, mas a gente só vive na perspectiva de que Jesus nos tornou pessoas benditas para poder viver esse amor. E a forma de viver esse amor, agora Jesus nos dá alguns caminhos aqui, né? Nos dá algumas pistas de como a gente pode viver esse amor, né? Não é? Desculpem-me, gente, eu me desconcentrei um tanto, porque meu equipamento não está muito bom. Parece que estamos todo mundo meio bichado hoje, né? Tá difícil. Mas eu tenho alguns comentários, eu acho que foi bem legal, foi pertinente o que foi mencionado aí. Mas eu queria essa questão do juízo, porque nós não seremos salvos, né? Nós vamos ouvir o veredito segundo as nossas obras. Então, isso vai ao encontro do que o pastor Diego mencionou sobre a questão de que nós somos tornados benditos, né, por uma ação externa, e é isso que a gente tem falado aí nesses últimos encontros. Praticamente todos os encontros falam justamente que é o que nós chamamos na teologia de justificação, né? Então, se você ouvir algum pastor pregando sobre justificação, é isso aí. É quando Deus coloca algo em nós que nós não tínhamos. Ele justifica, né? E eu achei interessante, eu acho que as palavrinhas são muito importantes, né? Temos aí, a Raíssa é da área da letras, né? Então ela sabe como uma palavrinha ela é significativa. E logo que eu pensei nesse assunto, eu lembrei do Rubem Alves, porque o Rubem Alves brincava muito com as palavras, né? Ele dizia que as palavras engravidam. E é isso, a gente busca o sentido das palavras. E o bem dizer é sempre, olha, alguém disse bem de nós.
Nós fomos tornados benditos. Deus disse, vocês são do bem. Não, e aí a nossa teologia cristã luterana diz, olha, não é porque eu fiz. Por isso causa estranheza esse julgamento final. Por que causa estranheza? Porque eu sempre falei que nós não seremos salvos pelas obras. E aí, claro, aí entra a metanoia, né? Porque nós já fomos tornados benditos, Deus já anunciou sobre nós o veredito, que nós somos benditos, e nós passamos a enxergar diferente. Por isso que diz aí, mas quando que nós te vimos, Senhor, né? O ver é muito importante, porque mesmo o justo aí da história, ele pergunta, ele tem dúvida, mas o Senhor, mas quando foi que te vimos? Quando foi? E aqui é indispensável fazer uma conexão com o Antigo Testamento. Por que é indispensável? Porque a gente sempre... Eu já ouvi muita gente falando, não, Antigo Testamento é a lei, Novo Testamento é a graça. Mas não é isso. Nós somos justificados pela obra de Deus também no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento temos todas as pistas para isso. E o povo que quer viver na aliança com Deus, ele segue a vontade de Deus. E ele tinha lá no Antigo Testamento leis que falavam sobre o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão. Ele tinha uma série de recomendações. Depois que tu fez a primeira colheita, não volta para trás para recolher as espigas. Deixa isso lá, que aquilo lá não é mais teu. Aquilo pertence ao pobre, ao órfão, à viúva. Né? Então, isso é para ser vivido naturalmente. O cristão vive isso naturalmente. Essa é a coisa. É se habituar a práticas, né, do amor. As práticas do amor. Só para terminar essa primeira intervenção sobre essa questão aí das obras, das boas obras, Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. De longe o mais citado. E Jesus, inclusive, quando esteve na sinagoga, ele leu um trecho de Isaías, eis que tu me envias para restabelecer a visão aos cegos, né? E aí ele se sente e diz, hoje se cumpriu em Jesus. E eu cito isso porque esse texto aqui do juízo final, essa lista de boas obras, que na verdade são obras naturais do cristão, ou ao menos deveriam ser, e se não são, deveriam nos provocar uma reflexão. Como um cristão hoje no Brasil reage quando se fala de imigrantes? Né? Como é que o Brasil reage quando se fala de imigrantes? Não, tem que proteger o Brasil dos imigrantes. Rapaz, então vamos voltar tudo para a Europa, porque tirando os autóctones, né, os povos originários do Brasil, o resto tudo é imigrante. Eu achei curioso que essa semana, meu computador não está legal, eu fui consertar ele e o rapaz que me atendeu, moreno, né, ele diz, o senhor não é daqui, né, eu vejo que o senhor não é do Brasil, né. Daí eu eu conversei com ele e tal, né, fui dialogando, e eu disse, não, mas o senhor também não é. A diferença é que os meus antepassados vieram com uma certa liberdade de escolha. Os seus não vieram com essa liberdade de escolha, vieram forçados, né? Os africanos. Então, em última análise, todos nós somos estrangeiros no Brasil, que viemos, né? Nossos ancestrais. E, por fim, o cristão também é um estrangeiro e peregrino nessa terra. Ele vive na perspectiva do outro reino. E eu estou citando isso porque agora, nessa parábola, ele já não fala mais o reino de Deus. Jesus não introduz mais o reino de Deus. Ele fala, depois, né, a vinda do Filho do Homem vai ser assim. E só para finalizar, porque eu não acho que não vai ter mais espaço para tocar nesse assunto depois, é que Jesus escolhia bem as palavras e os exemplos. Nada do que Jesus diz ou fala de exemplo está fora do lugar. Se eu não entendi, eu tenho que ler 10 vezes até entender. E aí, vejam, né, esse professor maravilhoso, esse mestre, por isso que ele era considerado um mestre, até os rabinos e os mestres da lei tiveram que chegar para Jesus e chamar ele de mestre. Era doloroso para eles, porque
Jesus não tinha aquela formação formal que eles tinham, né? Aquela educação estruturada. Mas ele não precisava. Mas eu digo isso porque ele fala, olha, lá no juízo final, quando o Filho do Homem vier, ele vai separar, como o pastor separa as ovelhas das cabras. Eu acho, alguns vão dizer assim, não, ele aqui está dizendo que ovelha é bom e cabra é ruim, parece? Mas eu acho que não é isso. Por que não? Porque, ainda que depois ele vai falar de uma separação entre aqueles que cumpriram o evangelho e aqueles que receberam o evangelho, mas não deixaram se mudar a vida pelo evangelho, aqui, quando ele fala desse exemplo, ele está simplesmente dizendo, olha, tem um momento em que tem que se separar, assim como o pastor separa, Deus também separa. Então, ele usou um exemplo então, do conhecimento deles, um exemplo que eles entendiam bem, que era, né, da cultura do povo. E aí, penso que é um grande exemplo para nós cristãos. A gente, às vezes, quer falar do evangelho e não consegue traduzir de uma maneira que as pessoas compreendam. E aí a gente fica distante, né? Falando de justificação, santificação, e não coloca nos termos que Jesus colocou de uma maneira simples para que as pessoas entendam, né? Dei uma enrolada no final, aí ficou difícil, mas podem aí questionar se ficou confuso. Meninas, isso. Eu já anotei algumas coisinhas aqui. A minha mãe até deu a dica, ó. Anota, senão você vai esquecer o que você ia falar, vai parecer que você não falou nada o vídeo inteiro, né? Aí eu notei aqui, a metanoia, o sentido das palavras, né? Que falou que as palavras engravidam, Rubem Alves, né? Eu lembro que eu tinha um professor de filosofia antiga que falava que as palavras têm um poder seminal. Isso. Dissemina, entendeu? Então, é isso. Só que eu acho isso muito importante, mas atentando ao texto, o que eu gostei demais desse texto foi o seguinte: o pastor falou sobre as obras, claro, as obras não salvam, mas ali ele não falou, eu estava triste e você não me deu uma palavra de consolo. Ele fala de coisas que sustentam a vida, comida, água, roupa, uma visita na cadeia também, né, que ninguém é de ferro, precisa ali de uma companhia, né? Então, às vezes a gente pensa em espiritualidade, pensa em fé e pensa em coisas muito abstratas, muito metafísicas, né? Uhum. E quando a gente fala, por exemplo, de metanoia, que o Diego trouxe, eu acho que essa mudança, essa conversão que uma pessoa pode ter, ou essa propagação do evangelho, ela se dá por meio da ação também. Porque se você não mostra o amor, como é que você pode falar de amor, uma coisa tão abstrata, tão inatingível, né? E não estou falando como se fosse uma coisa fácil, assim, você tirar da sua comida para dar para o outro, dar apoio para uma pessoa estranha, um estrangeiro, é algo extremamente difícil. Esse é o desafio hardcore aí do negócio, que é difícil de realizar. Mas aí que está o nervinho aí que a gente tem que ir, porque é bonito a gente ter a nossa fé e conseguir ter esse momento de introspecção e de oração e falar com Deus, e tá tudo resolvido na nossa vida, tá legal, mas não é só isso, porque a gente está quebrando justamente essa corrente que chegou até nós, esse amor que começa em Deus e depois Jesus veio para resgatar e que conseguiu nos atingir para a gente ter o mínimo de trato humano aqui na Terra e a gente não passou para frente. Então, esse é o bloqueio que pode ser gerado e eu acho que é isso que está sendo denunciado, entre aspas, denúncia. Está sendo revelado ali no texto. Eu achei muito bom isso. Assim, posso estar tendo uma interpretação meio doida aqui, mas foi a interpretação que eu tive. É da ação mesmo, de se comprometer, se responsabilizar, colocar a cara ali a tapa e lidar com os mais humildes, que é algo difícil, porque no dia a dia a gente cria muitos bloqueios, muita segregação. Então é difícil a gente ter esse contato assim entre as classes sociais, por exemplo, ali do estrangeiro e tudo. E esse é o desafio real mesmo.
Sobre as interpretações malucas, esse é o lugar correto, viu? Teorias. É aqui mesmo. Camila, quer falar alguma coisa? Acho que tá um pouco ruim aqui. Não, só também aquilo que o André chamou a atenção, né, de isso ser uma consequência mais do que, na verdade, uma negociação, né? Essas ações, e tanto é que aqueles que fizeram muitas vezes nem perceberam, ficaram surpresos. E eu acho que em alguns momentos a gente, por mais que a gente tenha dificuldade às vezes de ir ao encontro do outro, um ou outro momento a gente passa por situações que a gente se sente um pouco assim, provocado, né? Picado ali pelo bichinho do, pô, você não vai fazer nada, né? Você vai ficar aí na sua. Eu acho que isso acaba acontecendo e é interessante a gente poder. Eu que Sumiu não o som? ouço? Sumiu? Acho que está com problema de áudio. Acho que deu mute no seu microfone, Camila. Não, acho que não. Não? Eu não estava ouvindo. Acho que deu problema lá. Daqui um pouco você volta. volta. Deu problema, então, viu, Camila? Ah. Eu vou pegar a palavra, daí você resolve. É isso aí. Eu queria pegar aí uma partezinha que a Raíssa citou, e depois eu vou cumprimentar quem está nos acompanhando, que é o seguinte, concordo contigo 100% nessa questão da prática. Inclusive, a gente coloca muito a conversão, o Espírito Santo age pela palavra, não tem a menor dúvida, eu não estou questionando como o Espírito Santo age. Mas não podemos esquecer que o Espírito Santo, dito em João, que ele age do jeito que ele quer, ele sopra onde ele quer. E então, eu acho que hoje em dia a palavra que converte é muito mais o exemplo das pessoas. Se eu estiver falando... Uhum. Travou. Você travou também. Travou. Eu acho que... Ficou robô. Ficou robô, tá travado. Mas segura aí que eu vou daqui, quando você conseguir eu volto. Isso, segura aí. Quando você conseguir, você volta. Já voltei. Então vai, então volta. Tipo, volta aqui é tipo vôlei, aqui é vôlei, isso. Né? Pega a bola. Então, só para terminar a ideia, Marx falava sobre essa questão do materialismo histórico. É ação concreta, a ação que muda a consciência. Sim. E eu acho que é um pouco isso, né? É você começar a fazer. Eu não sei, mas começa a fazer. Né? Eu queria trazer, mas não me lembrei, o professor querido, Jean Lawand, lá de São Paulo, fala sobre o que tem aí da memória em relação a como é que eu mudo um hábito. Eu começo a imitar até que aquilo se torna algo natural para mim, né? Eu começo a imitar até que... Assim que as crianças aprendem, não é assim também? Vai imitando o pai e a mãe e depois seguem fazendo. Pois eu acho que tem um aspecto prático aí, de fato, concordo 100% contigo, que é o que muda. Eu posso dizer para mim que as grandes mudanças na minha vida aconteceram quando eu fui para a prática, quando eu fui chamado, foi a prática que me mostrou que minhas ideias estavam erradas, né? Quer dizer, parece óbvio, mas a gente quer, né, tudo no nível das ideias. Então, enfim, é só para tentar corroborar aí com o que você falou. Vai lá, Diego. Não, também dar o encontro disso que tanto a Camila quanto a Raíssa externaram aqui para a gente, né? O ponto sempre é a misericórdia, né? Sempre é a misericórdia. Quer dizer, a partir de uma ação em misericórdia que a gente, então, reage misericordiosamente, né?
E é interessante porque como a gente deixa de notar alguns detalhes, né? Assim como no texto anterior a gente foca num detalhe e acaba esquecendo de outros, né? Um detalhe assim que eu acho fantástico, que eu achei fantástico nesse texto também, que a gente deixa passar, porque a gente foca na questão do juízo, né? Quer dizer, a gente está sempre pronto para olhar o juízo de Deus, né? Olhar como esse Deus, então, agora separa, né? E aí, dentro desse mundo que a gente vive, parece que Deus até tá indo meio que ao encontro, né? Dessa visão que a gente tem religiosa que separa, né? Os santões dos que não são santos, né? E às vezes a gente até parece que é meio contraditório aquilo que a gente fala, né? Mas veja como que a gente deixa passar alguns detalhes. Eu acho que não é um ponto aqui da gente dizer nós contra eles, né? Quer dizer, de que lado eu vou estar, né? Esse é o ponto aqui. Mas a gente deveria focar que não no juízo, né? Que o juízo, eu digo assim, o juízo acontece pela ação de alguém. Quer dizer, o juízo de Deus, Deus é movido ao juízo, e depois eu quero falar algo sobre isso também, né? Porque Deus é movido ao juízo pela falta de ação ou ação de alguém, né? Esse é o grande ponto, né? Mas a gente acaba perdendo um foco, um ponto tão bonito desse texto, né? A gente não deveria focar tanto no juízo, mas a gente deveria focar na misericórdia de Deus, que ela é tamanha ao ponto da gente poder fazer parte do reino sem perceber. Eu não sei se vocês notaram isso no texto. É como se Jesus dissesse: vocês fazem parte do reino, mesmo sem saber que vocês estão fazendo, né? Porque Jesus diz para o povo que estava ali, sei lá que lado, mas ele diz: pô, quando vocês fizeram isso, é um dos meus. Eles perguntam, né? Bah, Jesus, mas quando é que nós fizemos isso? E aí Jesus diz: ó, vocês fizeram quando vocês deram de comer. Vocês fizeram quando vocês foram visitar. Vocês fizeram quando vocês acolheram. Cara, olha a misericórdia de Deus, ao ponto da gente fazer parte do reino a partir de coisas cotidianas que a gente pode viver, né? Que a gente pode fazer, que a gente pode experimentar, né? A questão da prisão, a gente coloca sempre tanto estigma em cima da prisão, né? Mas veja, eu estava lendo sobre isso, a prisão naquele tempo era só um espaço de custódia, né? Não havia prisão, o camarada ia para a morte. Então, a prisão era um espaço intermediário, ele precisava ficar lá até chegar o momento capital, da pena capital, né? E se ninguém fosse lá sustentar aquela pessoa, ela morreria de fome. Para o Estado, no caso, seria até bom, né? Não precisaria, sei lá, perder tempo executando alguém. Então, veja, quando Jesus fala: vocês foram me visitar quando eu estava na cadeia, ele está querendo mostrar essa necessidade de misericórdia, né? Essa misericórdia que as pessoas precisam das nossas ações, né? Nós lembramos um tempo atrás, e o André relembrou hoje, né, essa questão do peregrino, né, do estrangeiro, né? Você falou do texto de Isaías, né? Que Jesus usa o texto de Isaías. Eu lembrei de um outro estrangeiro também, que foi justamente pegar um rolo do profeta Isaías, quando esteve em Jerusalém, que foi o eunuco. O eunuco era um estrangeiro, né? Ele era alguém que ele não se encaixava nos padrões masculinos, né? Necessários. A visão judaica muito masculina, né? Quer dizer, ele não podia ser circuncidado, esse camarada, né? Ele não tinha possibilidade de ser circuncidado porque ele era eunuco. E esse camarada então faz o quê? Ele vai a Jerusalém e ele não pode nem entrar no templo, porque tinha um espaço para os estrangeiros e tinha um espaço para os judeus. Ele não podia nem chegar, ele tinha que olhar o culto da porta, né? Então veja como... E aí ele pega justamente qual pergaminho? Ele pega o pergaminho de Isaías. E lá em Isaías tem uma profecia de Deus dizendo que até para os eunucos, aqueles que não têm possibilidade de serem circuncidados, Deus tem uma possibilidade para eles. Né? Então veja e aí, veja, por quê? Porque o povo de Israel perdeu a perspectiva da misericórdia.
né? Tornou-se um povo elitista, né? Então, quando Jesus usa esses termos aqui, é tudo interligado. É tudo interligado. E a gente faz o quê? A gente foca justamente no juízo de Deus, né? Nas palavras de Jesus, e acaba perdendo essa perspectiva da misericórdia. Poxa, que Deus misericordioso que a gente tem, que nos dá até a possibilidade de participar do reino dele sem perceber. Cara, isso é um negócio fantástico, fantástico, né? Que a gente vive e que a gente experimenta, né? Então, esses detalhes, né? Se é para a gente pecar, que a gente peque pelo acolhimento, né? Pelo excesso de acolhimento. Se é para a gente pecar, que a gente peque pelo excesso de evangelho. Se é para a gente pecar, é como se Jesus estivesse dizendo isso, né? Vocês que passaram pela mudança de mente, né? Vocês que foram reconduzidos para o caminho correto agora, né? Não fiquem procurando grandes coisas para me servir, para viver no meu reino. Só façam aquilo que vocês já estão fazendo. E veja, Jesus não diz vocês não fazem nada, por isso vocês vão para o inferno. Não. Jesus diz, vocês fazem, continuem fazendo. Né? Continuem fazendo. Perfeito. Não pode terminar? Não, aí eu vou terminar, porque, veja, né, se há condenação aqui, está justamente porque alguém está negando misericórdia. A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Né? E aí eu tenho que dizer que Deus é justo mesmo, e que a justiça de Deus, quando a gente fala Deus é justo, né, nesse ponto também Deus vai ser justo. Por quê? Porque aquelas pessoas que deixarem de viver no reino, Deus vai fazer justiça. Isso é difícil para a gente falar. Né? Para as pessoas que deixarem de perceber essa misericórdia, Deus vai fazer justiça. E para as pessoas que hoje são carentes de misericórdia, pode ter certeza também que tem um novo céu e uma nova terra. Né? Tem um período novo. Então, veja, todas essas coisas interligadas aí que Jesus nos deixa aqui. Pois é, o meu equipamento tá ruinzinho hoje, mas só fazer um comentário, justamente pegando esse gancho, né, sobre Isaías, quando Jesus coloca aí nesse juízo particular, digamos assim, ele parece que está citando justamente Isaías 58, 6 e 7. E aí tem a ver com isso, que essa crítica à religiosidade, como ela se transformou aí debaixo do que nós chamamos de judaísmo, ou do farisaísmo, né? Ele diz assim, olha, Isaías 58, 6, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Né? Então, veja, bem interessante isso aí, e como Jesus vem para colocar abaixo aquela religiosidade de aparência, uma religiosidade meramente, né, de sacrifícios, mas não de coração, né? Eu estou achando que estou com problema de novo, né? Não sei. Não, tá. Não. Vai que dá. Então tá bom. Legal. Deixa eu só saudar quem está com a gente aqui. A Zuneide Shell. Conhece? Vivian Mila Petri? Conheço. Emília Rocco. Magali Arnold. É a minha mãe essa. Opa! Bem-vinda. Dagmar Kopsel. Também aqui de Vânia Concórdia. Milk. Conhece a Vânia Milk? Aí está. Minha madrinha e minha tia. Opa! A Benilde, a B. A Ana Paula faz um comentário. Depois de tudo que me aconteceu, comecei a ver a vida e o mundo de outra forma. Até me interessei mais sobre a palavra de Deus. Pois é. E até dou o meu testemunho. Perfeito. Aí eu vou dizer assim, isso, pastor André, praticamos o amor como cristãos todos os dias e pecamos também todos os dias. Imagina quantas dúvidas as pessoas que pensam em ser salvas pelas obras devem ter. KKKK.
Mas graças a Deus por nosso amado Jesus Cristo, que veio e nos mostrou o caminho. Perfeito. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, peça uma palavra, tá? Marlene Heller também conhece, Camila? Eliane Brick. A Ilva fez mais um comentário. Muito bem colocado, Raíssa, a respeito da ação como algo tangível ou mensurável, de algo abstrato quando somente falamos. Agir sem esperar o retorno, mas como propagação do amor de Cristo. Ela fala também, o amor é algo abstrato sem ação. O amor é algo abstrato sem ação, completando o comentário anterior. Vanessa, de São Paulo, fazemos quando oramos uns pelos outros. Então, muito bem. E Mário Westhauser. Westhauser, é aqui de Concórdia também. Mário e Arlete Westhauser. Muito bem. E então... Indo ao encontro, só para eu não perder esse gancho, ao encontro do que a dona Ilva falou, né? É justamente... Ela vai bater em você, chamar de dona, viu? Não, mas tudo bem. Tá, tudo bem. Pelo menos acertou o nome dela. Todo mundo chama de Ilva. Dona Ilva. A gente falou Ilva, tá a Ilva, bom. Né? É justamente por isso que eu, no começo, eu coloquei as coisas dentro dessa perspectiva, né? Da ação que nos é dada. Porque as pessoas que acreditam que precisam fazer para alcançar algo sempre ficam naquela perspectiva de incerteza. E aqui, Jesus não quer nos deixar na incerteza. Ele quer dizer para aquelas pessoas que creem que elas já praticam tudo isso, né? Que isso é algo natural na vida delas. Quer dizer, as ações, elas já são um sinal de uma relação, né? Esse ponto é importante, da relação com Deus, né? Um Deus que já te tornou uma pessoa bendita, um Deus que já te acolheu nesse reino, nessa bem-aventurança, né? Então, foi muito bem colocado isso e muito bem lembrado. Alguém que não veio para ser servido, mas veio para servir, né? Você está dentro dessa perspectiva agora, né? E ele já fez tudo, né? Esse é o ponto. Agora as coisas acabam se tornando naturais para a gente, que a gente não tem incertezas, né? Meninas, quem gostaria de... Eu acho que o Diego já falou tudo, assim, e ele trouxe uma perspectiva ainda mais positiva do que a minha leitura. Eu até gostei mais da leitura dele, assim, eu acho que até você tinha que ser pastor, cara, você dá muita esperança para as pessoas. Eu fui meio pessimista, assim, eu falei, cara, não tem jeito, olha só, o cara que você não deu água para ele, tava com sede, agora tá tudo lascado, tu é cabra, tu não é ovelha, sou cabra demais, cara. Mas é isso, é algo que de fato é algo natural, e quanto mais a gente tentar, tipo, pensar demais ou tentar racionalizar demais, tentando prever um ganho futuro, sabe? Fica uma coisa muito, muito estranha, e a gente tentar internalizar isso como algo natural do ser humano, fica... Eu acho que é a mensagem que eu gostaria de ouvir, eu vou carregar isso para mim, agora é minha essa mensagem, eu vou carregar para mim essa semana, isso aí. Minha função é essa. Muito bom, muito bom. É desacomodar. Como é que é? Conseguiu me entender dessa vez? Pelo menos uma vez, né, Ilva? Pô, caraca, né? De vez em quando a gente acerta. André, tu queres falar alguma coisa? Sim, eu vou fazer mais uma... perdão, esqueci de trocar aqui. Essas obras já não estavam preparadas para nós antes da criação? Em que sentido, Leonardo? Essas obras como indicativo para a vida? Eu não sei se eu entendo a frase aí. Eu acredito que as obras preparadas para nós antes da criação, elas dizem respeito àquilo que nós não podemos cumprir como obras, né? Elas já estão preparadas e já foram cumpridas por Cristo já, né? Esse é o ponto.
Já antes da fundação do mundo, aquilo que Deus tinha ou tem para nós já estava preparado, né? Dentro da nossa impossibilidade, né? Deus já preparou para cada um e cada uma de nós, né? Uma pergunta que eu acho que um leitor faria é: bom, nós somos julgados não é pelas nossas obras, né? Pela nossa fé. Então, quando se dá esse julgamento aqui, esse julgamento, o juízo final, é o que nós vamos passar quando estivermos diante de Jesus no céu? Ou é um julgamento que acontece antes ou depois? Eu acho que talvez algumas pessoas poderiam se perguntar a respeito disso, né? Mas eu penso que aqui é um exemplo, né? É um corte da seguinte questão, que não se pode separar fé e obras, né? E aí Tiago já disse, né, explicou para nós muito a respeito disso, de que não tem como. Um cristão, ele é como uma outra árvore, são frutos, né? Eu não vou chegar a uma macieira esperando bananas. Então, se o cristão não estiver refletindo a luz de Cristo, não estiver produzindo essas obras, então ele já não é mais cristão, ele já perdeu isso aí, né? Então, deveria ser para o cristão natural ter um olhar, né? Concordo, nós não conseguimos fazer isso perfeitamente. Cristo faz em nosso lugar. Mas o cristão precisa estar atento, precisa estar enxergando o próximo, né? Precisa estar enxergando o próximo, né? Tá vendo? Porque, se caso contrário, ele perde o sentido de levar esse nome cristão, né? Eu acho que tinha um professor que dizia isso, né? A vida, a fé e a vida de fé, né? Aquilo que brota a partir da fé, são duas faces de uma mesma moeda. Eu acho que essa é uma boa figura de linguagem para a gente usar, né? Quer dizer, a pessoa cristã, ela é duas faces de uma mesma moeda, ou seja, a fé que ela recebeu, ela resulta em algo, né? A gente usa esse termo justificação e santificação, esses termos difíceis que os pastores luteranos gostam de usar, né? Então, elas são faces da mesma moeda, ou seja, aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que nós fizemos a partir de então. Não tem como desvincular, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado nesse sentido para não padronizar isso, né? Como a Raíza falou, puxa vida, eu nunca dei um copo de água para ninguém, quer dizer que eu vou para o inferno? Quer dizer que eu não sou uma pessoa cristã? Né? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado para não padronizar isso. Eu acho que o ponto de Jesus aqui, ele está muito mais não sei se essa palavra existe, né? Na cotidianeidade, sei lá se existe isso, né? Naquilo que é cotidiano, naquilo que é normal, naquilo que eu já faço, inclusive para minha família, vivendo o reino de Deus, algo que brota normalmente da minha vida, né? Do que coisas específicas. Puxa vida, eu já fui na prisão, né? Então talvez eu esteja salvo. Já visitei presos durante bastante tempo. Então talvez eu tô com um pontinho a mais com Deus, né? E eu tô falando sério, eu já fui várias vezes mesmo. Então, assim, mas eu nunca fui, né? Então eu acho que o ponto aqui de Jesus não é muito mais em padronizar o que é uma boa obra ou uma obra ruim, ou uma obra que presta, né? Ou algo mais elevado. André, eu acho que teu microfone tá dando brique aí. Ou algo mais elevado, né? Porque senão a gente volta para a Idade Média, né? Quando a melhor obra que tinha era ir para o mosteiro. Quando servia a Deus só era ir para o mosteiro. Então, veja, parece que Jesus está dizendo, não é só a caridade que é a melhor obra, mas é aquilo que acontece naturalmente, aquilo que vocês já estão fazendo, né? Já tem sido feito. Eu posso dar pitadas de polêmica aí, André? Você me autoriza ou não? Você é responsável. Tirem as crianças da sala. Não, porque veja, é um ponto que me parece muito, muito, muito latente aqui também nesse texto, que quando Jesus nos diz que são pessoas bem-aventuradas, felizes, são pessoas que tomam determinadas ou têm determinadas formas de ver as coisas,
né? E eu achei fantástico, eu li isso alguns dias atrás. Jesus, quando chega para Tomé, por exemplo, né? Jesus, quando chega para Tomé, falam para Tomé que Jesus havia ressuscitado e Tomé não acredita, né? E eu me identifico bastante com Tomé porque eu também gosto de ver para crer, né? Então eu sou da turma do Tomé, eu sou da turma da resistência, né? A gente não admite um Deus distante, a gente quer ver e quer tocar, né? E tamo junto, Tomé, eu e você. E também vários aí. Então veja, e Tomé não acredita, ele quer ver. Ele não admite um Jesus distante, um Deus distante, um Deus abstrato, né, Camila, Raíssa, que nem você falou, né? Então veja, só que quando Jesus aparece para ele, Jesus faz o quê? A primeira coisa, ele mostra as mãos. Ou seja, o sofrimento é uma identidade de Jesus. Certo? Então, no meu entendimento, toda vez que nós vamos ao encontro do sofrimento, nós lá estamos indo ao encontro de Cristo. Toda vez que nós vamos ao encontro das pessoas que são estigmatizadas nesse mundo, nós estamos indo ao encontro de Cristo. Né? Então, estar em contato, né, lá onde há estigma, lá onde há sofrimento, é ali que nós temos que encontrar Cristo, é ali que nós vamos viver a nossa fé. Lembrando, para os ortodoxos de plantão não me crucificarem, para as pessoas que já passaram pela metanoia, tá? Porque senão os dogmáticos aí vão me atirar o livro do Miller na cabeça, tá? Nós estamos falando aqui para gente que crê. Então, eu encontro Cristo a partir da metanoia, também nas chagas da sociedade. Né? Eu vou encontrar, por isso que bem-aventurança, felicidade, não tem nada a ver com pessoas que retalham com violência. Ok? Né? Jesus fala aqui, todas as nações serão reunidas em sua presença. A gente viveu algo bem complexo, né, dias atrás aí, né, o assassinato de uma pessoa preta. Eu gosto de usar esse termo preto, né, porque a conotação do negro no Brasil, ela é bem negativa, né. Eu vi uma pessoa falando isso esses dias, né, no Brasil o humor é negro, a ovelha é negra, né, e o feijão é preto. Negro. O mercado negro. Lista negra. A lista negra, né? E veja, quando é uma coisa boa, se fala preto, né? O feijão é preto, a grana é preta, né? Então, veja, eu gosto de usar esse termo, né? Não sei se as pessoas gostam, né? Mas, enfim, aquilo que aconteceu, né? Veja, pessoas bem-aventuradas, né? Que vivem essa bem-aventurança, não são pessoas que estão sob o jugo da retaliação, né, da violência. Jesus fala que todas as nações serão reunidas em sua presença. E vamos falar de grego de novo, né? Quando ele fala todas as nações, ele fala pantata etne, aí tem etnia no meio. Né? Então, viver essa bem-aventurança, né? Ir ao encontro das chagas e não produzir mais chagas nesse mundo, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente, como gente cristã que já passou pela metanoia, vou falar de novo para os ortodoxos de plantão não me crucificarem, já passamos pela metanoia, né? Nós estamos sendo pessoas que fazem a vontade de Deus ou vivem a misericórdia, não produzindo mais chagas no mundo, mas indo ao encontro das chagas, indo ao encontro do sofrimento das pessoas, né? Vivendo em misericórdia, tá? Para que a gente possa aqui, de uma vez por todas, perceber, né? Literalmente a igualdade que nós fomos criados, fomos pessoas criadas, né? E ser pessoa bem-aventurada, então, é viver sob essa perspectiva, né? Que acolhe a chaga, que em misericórdia vive em favor da chaga dos outros, e lá nas chagas desse mundo encontram Jesus.
Muito bem. Estamos chegando a 1 hora já. E acho que hoje foi Faustão, então, hein? Hoje tu foi Faustão, mas eu estou completamente perdido, cara. Com esse meu equipamento hoje estava ruim. Mas eu só queria compartilhar um vídeo que eu assisti essa semana e vai ao encontro do que você colocou aí. Teólogo falando que nós precisamos de um Deus que sofre. E aí a referência dele, era um pastor, é Jesus, né? E tem a ver justamente com isso, de que a gente quer estar do lado dos poderosos, né? Então o cristianismo precisa rever o seu lugar na sociedade. Por isso que eu insisto que, né, tudo bem, é um Deus de misericórdia, eu concordo com a sua leitura, mas por outro lado, insisto que o cristão precisa ter um olhar para o pobre, a viúva, o preso, né? Mas eu não falei nada diferente disso. Não, eu entendi, claro. Né? Como pregação de lei mesmo, sabe? Porque isso aí é uma pregação de lei para aqueles que, né, dizem ter fé e não demonstram isso. E aí não é só o ir visitar, né, para levar a palavra, né, para converter no sentido de salvar, mas saber que lá naquela prisão tem muita gente que está presa injustamente, como o Isaías citou, né? Tem muita gente que está presa injustamente, né? E assim vale para várias outras situações também. Mas então tá bom. Esse discurso da igualdade, né? Que eu digo que é um pseudo-discurso, né? Um discurso falso. Não, cara, nós somos todos iguais, vocês estão querendo separar as pessoas, né? Na verdade, esse discurso ele é perigoso, né? Porque nós não somos iguais, nós não somos tratados iguais. A sociedade não trata igual as pessoas. Não adianta a gente cair nessa conversa, sabe? Nesse discurso que querem... Estou falando com um filósofo aqui hoje, né? Que Foucault nos diz a ordem... Hoje eu vou fazer moral com a filosofia, né, Raíssa? Né? Bora! Que essa ordem do discurso, quer dizer, esse poder que vem com o discurso. Quando a gente se deixa levar pelo discurso de que não, nós todos somos iguais na sociedade, boa. A ordem do discurso. Aqui na mão, tá valendo. Viu? Página 74 aqui. Olha aí. Então, veja, a gente acaba não vendo o que realmente está acontecendo. A sociedade nos trata de forma desigual. E nós, como gente cristã que passou pela metanoia, nós não podemos esquecer dessa palavra de Jesus. Todas as nações, todas as etnias serão reunidas. E, na verdade, elas já foram reunidas. Né? Quando o apóstolo Paulo fala, por isso já não existe judeu nem grego, né? Não tem mais etnia, não há mais macho nem fêmea, porque essa a linguagem lá, né? Parece que ele está remetendo a Gênesis 2 lá, quando usavam esse termo para dizer que havia diferença entre macho e fêmea, Paulo diz ali de novo, não tem mais macho e fêmea, né? Não tem mais nem escravo nem liberto, todos nós somos um, né, em Jesus. Então, viver a bem-aventurança é viver essa perspectiva, né, de que Jesus tornou todos nós novamente uma coisa só. Mas isso não quer dizer que na sociedade hajam separações e gravíssimas. Por isso que daí eu vou ao encontro do que o André falou, né? Quer dizer, as duas faces da moeda, né? Quer dizer, os frutos. Agora, Jesus fez isso, nós como gente cristã, nós temos que pôr essa igualdade em prática. Por isso que simplesmente dizer que existe igualdade não anula o fato de que a nossa sociedade é desigual. Muito bem. Deixa eu só ver aí os últimos comentários. Eu estou chateado porque a Camila caiu tem um tempão e não conseguiu voltar, né? Querida, Ela mandou mensagem aqui. Bom, acho que hoje nós vamos terminar meio desfalcado se eu conseguir chegar até o final, porque o meu equipamento está horrível também. Deixa eu só saudar quem está aí. Patrícia Ebert, Patrícia e Ivanildo, e Mitchell, de Guarujá, São Paulo. Boa noite. Isso. Nelson Miller, boa noite. O Leonardo mexeu comigo aí. Esse estrangeiro não consertou direito o equipamento. E a Patrícia e o
Ivanildo está concordando aí, verdade. Muito bem. Gente, então vamos caminhando para os finalmentes. Ó, foi uma... Close. Tava muito bom hoje, mas eu realmente não estou num momento melhor aqui. Mas eu acho que essa conversa a gente vai ter aí para frente, porque esses temas são recorrentes e voltam, e a gente vai voltar a conversar sobre eles, né? Pena que a Camila não está aí para dar uma boa noite também, mas vamos lá. Quem quiser agora dar o seu boa noite, aproveite aí a palavra. Não vou falar ladies first, porque eu quero... Esse negócio de ladies first para mim não funciona, né? Eu tenho isso muito claro para mim, que a gente tem que... Enfim, depois rouba a gente conversa vez mesmo, assim. Diego, rouba a vez das mulheres mesmo. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Não, eu adorei o seu fechamento ali, achei vários ganchos ali, eu falei, não vou enganchar não, que já deu uma hora. Não, pode então falar. Se despede. Então se despede. Pode ir lá, pode falar. Aproveita aí. Eu adorei que o Diego disse que às vezes é mais fácil a gente não enxergar as diferenças, porque a gente tem uma falsa sensação de justiça, só que a diferença que não foi transcendida, ela traz com ela injustiça, né? Então, em vez de negar e falar, não, é todo mundo igual, mas antes de ser todo mundo igual, as diferenças têm que ser transcendidas, a gente tem que realmente conseguir abarcar essa diferença, não simplesmente excluir. E esse texto fala basicamente dos excluídos, né? Fala, mas ia ser tão fácil se não tivesse preso, se não tivesse pessoa com fome, não ia ter que fazer nada, cara, tá tudo, relax. Mas não é assim, né? A injustiça existe, é um fato real, assim, da nossa sociedade, enfim. Só para dar o último gancho e dizer boa noite a todos. Adorei participar. Estarei de volta assim que rolar uma chance aí, abrir uma portinha, eu estou entrando, então espero que todo mundo tenha se beneficiado aqui da nossa conversa, teve bastante participação ali nos comentários, pelo que eu vi, então acho que foi bem legal. Quero fazer aqui a leitura, um querido amigo lá de São Paulo, Carlos Wellington, cientista social, militante do MST, ele diz assim, ótima live, Deus está aqui. Deus está de fato aqui. Legal. O Carlos é um querido amigo que tem que estar aqui conosco um horário, mas ele é o campeão das lives aí, viu? Ele está em todas. Então, figurinha carimbada. Mas nós vamos convidá-lo para participar, né? A Patrícia diz, segregação é não incluir. Ele diz assim, ó, bom, ele está fazendo propaganda da live, ó, o Carlos Hélio fez essa live, Carlos Magno, Santos, Robert e Jéssica Garcia da Cruz, muito bem. Leda Tessman de Canguçu, boa noite, que alegria. Sul do mundo. Sul do sul, muito bem. Gente, uma alegria, a gente sempre se revigora, né, ouvindo essas palavras, esses testemunhos, né? E é isso aí, eu acho que a gente tem que começar a pensar, quem sabe, inclusive, para não se limitar no tempo e estabelecer que a gente pode ir a 1h30, né? Que aí a gente não fica se policiando, e aí a gente fica cuidando para não falar demais, né? Então, né? Ó, a Ilva está dizendo que achou a live mais linda hoje. Pois isso, ela está falando isso só porque eu entendi o que ela falou, por isso. Tá certo. Mas olha como são parecidas, rapaz. Olha bem. Que coisa. Clone. Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Deixa eu me despedir aqui, né, meu? Quer me tesourar? Pô, não, perdão, achei que você tinha falado já. Vou te dar o close, então. É que o cara fala um monte. Não, eu quero dizer que esse meu sorriso... Ih, caiu o homem lá. E agora, pronto. Não, eu saí para te deixar exclusivo. Não é isso. É que eu não posso deixar passar, eu já externei isso para a Camila, e agora eu quero externar isso para a Raíssa também, né, que esse meu sorriso aqui, ele é um sorriso de felicidade, porque as pessoas que me conhecem sabem de toda a estima e de toda a minha caminhada acadêmica em torno de possibilitar a presença dos femininos, né, junto conosco. Então, eu fico sempre muito feliz
em ter olhares femininos conosco, porque são olhares que muitas vezes não têm espaço no nosso contexto, né? Não tem espaço na nossa vivência de fé, né? Então, esse é todo aquilo que me move, toda a minha pesquisa acadêmica. Então, dizer que eu estou muito feliz, e feliz mesmo, e toda vez, né, eu já disse, talvez não tenha dito isso publicamente quando a Camila estava, mas eu disse para ela particularmente, né, mas ela deve estar nos assistindo agora. Então, para mim, sempre é uma felicidade ter os femininos, né, porque não há uma unidade só na visão feminina também, tá bom? Com isso, me despeço por aqui. Para mim, mais uma vez, um prazer. Eu sou pastor, viu, Raíssa? Tá bom? Eu sei, eu vi o PR na frente do seu nome lá. Eu tava fazendo uma piadinha, cara. Eu sei. Então, eu sei que eu não tenho cara de pastor, mas eu sou pastor. Eu sei que você tava brincando, né? Então, tem cara de pastor skatista, cara. Chega com o skate debaixo do braço, assim, né? Nossa, para esporte eu não. Eu sou da arte. O esporte não é para mim. Mas, enfim, um prazer estar com vocês aqui. E um abraço, um beijo para todos aí. Estamos por aí sempre. Bom, eu vou ter que dizer também, né, que para nós enche de alegria quando tem pessoas que não são do meio teológico e também que na IELB, infelizmente, é dominada pelos homens, né? Então, só para não parecer que eu não gosto, ao contrário, né? Na minha militância também aprendi que nós temos que dar voz, né? E dar voz não é simplesmente, olha, eu vou defender, né? Mas é trazer para falar também. Creio que o nosso espaço está garantindo isso e nós temos muito mais ainda, acho que, para avançar, né? Mas creio que hoje as pessoas já se cansaram, já está saindo e tal, então está na hora de dizer tchau. Fiquem com Deus, muito obrigado pela companhia. É uma alegria muito grande dividir esse tempo com vocês, aprender, né? E estamos aí para seguir, enfim, discutindo, debatendo, aprendendo, né? E pensando como ser cristão nesse mundo, tá bom? Valeu, queridos, queridas. Eu vou sair do ao vivo, mas a gente continua o nosso papo aí no off, só para dar uns ajustes, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite, um bom descanso e boa sexta-feira.